O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, a liturgia de hoje, ela nos mostra, um pouco antes de adentrarmos o tempo santo da Quaresma, o que realmente nós precisamos viver na nossa vida. A liturgia, ela faz um convite à nossa mudança interior, mediante a mudança do nosso coração. O aspecto fundamental que norteia verdadeiramente a nossa vida cristã é a mudança interior, é a mudança do nosso coração. É terrível nesse sentido olhar para uma pessoa que vive duas vidas. Ou seja, na igreja a pessoa é uma, na casa ela é outra. Isso é horroroso. Isso é o que Jesus chama no Evangelho de hoje de hipocrisia. O que é a hipocrisia? A palavra hipocrisia vem do grego, que significa máscara. Então é como você usar uma máscara. Num teatro, a pessoa vai lá, coloca a máscara e faz a encenação de um ator. Às vezes, nós acabamos incorrendo neste perigo. E qual é o grande drama? É que a pessoa não tem unidade consigo mesma. A pessoa que usa máscaras, ou seja, ela é uma na igreja, é outra no trabalho, é outra em casa, em cada ambiente ela se ajeita conforme o público, ela não é uma pessoa que tem unidade consigo, portanto ela está em conflito consigo mesma. Estando às portas da Quaresma, iniciando esse santo tempo, a igreja justamente nos convida a viver uma harmonia interior. Esta harmonia interior vai gerar uma harmonia exterior. É claro que para viver esta harmonia perfeita, somente os santos conseguem viver. O santo, uma pessoa que vive de fato a vida de santidade, ela consegue ter essa harmonia.
Nós que somos pecadores, sempre de acordo com o lugar que estamos, nós vamos nos moldando, nós vamos nos ajeitando, como eu dizia anteriormente. Por isso, qual é o caminho para que a gente possa viver uma unidade interior? É aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje. Irmão, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que existe no teu próprio olho? Olha o que Jesus está usando aqui. É interessante que no Evangelho de Mateus também Jesus usa essa comparação. Como que você percebe o cisco do olho do teu irmão? Veja, o que é perceber um cisco no olho do outro? O cisco é uma coisa difícil de você ver. Você vai no espelho, abre teu olho e fica procurando, mas tem um negócio que está incomodando aqui. E você vasculha o teu olho pertinho ali do espelho e não encontra. Olha o que Jesus está dizendo. Como que você de longe consegue ver o cisco do olho do teu irmão e não percebe a tora que está no teu olho? Ou seja, a trave, é uma tora. Então, você vê o defeito do outro, mas não percebe os seus próprios defeitos. Ou seja, é cego guiando outro cego. E Jesus chama isso de hipocrisia. Como fazer para que nós não sejamos corrompidos pela cegueira? Cegueira de ver com tanta facilidade o defeito dos outros, mas não perceber os próprios limites. De fato, gente, eu já disse uma vez, não sei se foi aqui, mas nós temos às vezes vocação para ser urubu. O que é urubu? O urubu vê carniça de longe. Ou seja, a facilidade que nós temos de ver o defeito dos outros, assim com uma destreza, é impressionante. Mas nós não somos capazes de perceber os nossos próprios defeitos. A gente enxerga com minúcias os defeitos dos irmãos, mas a gente não tem o mesmo zelo para ver os nossos próprios defeitos. E às vezes, é verdade, nós temos defeitos gritantes, assustadores, mas não vemos os nossos, acusamos os dos outros. Por isso, o tempo da Quaresma é um forte tempo para a conversão interior, e é isso que Jesus está dizendo. A conversão interior é uma conversão que precisa perpassar a intimidade, a mudança de vida radical que nós precisamos viver. E como que a gente faz isso? A igreja oferece um remédio, um meio, para que a gente possa fazer isso. E esse remédio é chamado na igreja de exame de consciência. Quando você, por exemplo, está doente, você começa a perceber que você tem dores. Você procura um médico, o médico faz um exame, não descobre as suas dores. O que ele pede? Ele pede exames mais detalhados. Vamos fazer exames detalhados para perceber e descobrir o que está acontecendo com você. Então ele vai buscar recursos para descobrir quais são, onde está o seu problema. Assim nós precisamos também fazer, irmãos. Às vezes os nossos defeitos são tão gritantes, ou seja, os nossos pecados são tão gritantes, que nós precisamos fazer um exame mais detalhado. E esse exame é o exame de consciência. É a oportunidade de você olhar para a sua própria vida e fazer esta análise pessoal de como você está vivendo. Quais são os seus defeitos? Quais são as suas limitações? Quais são as suas fragilidades? Nós iniciaremos na quarta-feira próxima, com a quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma. É um dia tão bonito que as pessoas acorrem às igrejas, para receber cinzas. Mas eu sempre digo, já disse isso ano passado e volto a dizer, cinzas não muda a vida de ninguém. Você pode botar 1 quilo de cinzas na cabeça, como você pode não colocar nada. As cinzas é um sacramental. E todo sacramental, ele só possui efeito se você tiver disposição. É diferente do sacramento. O sacramento, a ação deles, a igreja chama de ex opere operato. Ou seja, a força do sacramento independe do ministro e do fiel. A ação dele é pela graça de Deus. Os sacramentais não.
os sacramentais são chamados de ex opere operantes, ou seja, a graça dele depende daquele que recebe. Ou seja, você fiel que está indo receber o sacramental, a cinza, a água benta e qualquer outro sacramental, você precisa ter uma disposição interior para que o fruto do sacramento, do sacramental que você vai receber, produza alguma coisa dentro de você. Então, ou seja, você está indo para a fila receber as cinzas. Se você não estiver indo imbuído de um desejo profundo de mudança de vida, não adianta nada, não vai mudar. As cinzas não é um pozinho mágico que vai perdoar, porque não perdoa pecado. Pecado se perdoa no confessionário, confissão. As cinzas, estando em estado de graça, você vai, Senhor, eu quero voltar à vida em Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Olha o que diz a imposição das cinzas. A mudança vai acontecer se você estiver com a disposição interior de querer ser melhor, de mudar de vida. Uma outra fórmula na qual pode-se depor a cinza na cabeça dos fiéis é aquela que está contida no livro do Gênesis. És pó, e ao pó hás de tornar. Você veio do pó e você vai voltar para o pó. Por isso você coloca pó na cabeça. Lembra? É isso, a sua natureza é pó. Você veio do pó. Você não é nada. E vai voltar para o pó. Então lembra da tua condição. Lembra da realidade que você é. Mas nós esquecemos com muita facilidade. Por isso a igreja propõe o tempo da quaresma como um grande retiro espiritual. De grande chamado às pessoas, olha, é hora de acordar. É hora de voltar àquilo que nós somos. Porque a gente vai se esquecendo. Nós seres humanos somos um ser esquisito, gente. A gente se esquece facilmente. Nós estamos ouvindo aqui que a gente com facilidade vê um cisquinho no olho do irmão, que é difícil de encontrar. Mas a gente não vê a tora que está dentro do nosso próprio olho. E na verdade essa tora, essa trave, está impedindo de ver o outro, porque no fundo a gente só está vendo nós mesmos. Nós seres humanos somos um ser esquisito, nós gostamos das coisas más e ruins. Nós gostamos da tragédia. Você pode ver, tragédia dá ibope. Coisas boas não dão ibope. A tragédia a gente dissemina com facilidade. As coisas boas não. Você pode ver, há uma tragédia, acontece uma fraqueza de uma pessoa, nossa, o negócio voa como um foguete. E a gente fica na ânsia de querer passar isso para frente. Olha como está ruim. Nós seres humanos somos, como eu dizia, muitas vezes nós temos vocação para ser urubu. Porque o urubu está lá em cima, ele não vê o boi vivo no pasto. Ele não fica procurando boi vivo. Ele só procura o quê? Carniça. E às vezes nós nos comprazemos em ficar procurando carniça. Ou seja, olha lá o defeito do outro. Olha lá a miséria daquele. Olha lá, aquilo lá é podre. Tem vocação para ser urubu. E nós não temos vocação para ser urubu, sabia? Deus nos chamou a sermos águias. A águia voa alto, voa longe e vê as coisas grandes. O urubu só vê carniça. Aí às vezes nós podemos fazer um exame de consciência, né? Nós temos vocação para ser águias ou para ser urubu? Para procurar carniça ou para ver virtudes nas pessoas? Examine sua vida. E examinar a nossa vida dói, gente. Exame de consciência não é uma coisa agradável. Por isso que muita gente foge do confessionário. Por que católicos fogem do confessionário? Não é somente por orgulho. Tem orgulho também, tem soberba, tem sim. Mas exame de consciência a gente foge porque a gente tem medo da verdade. Porque exame de consciência produz o quê? Encontro consigo. Você só tem que dizer que você não presta. E a gente não gosta de dizer isso. A gente gosta de dizer que o outro não presta. Da gente, a gente gosta de dizer o quê? Que a gente é bom. Ah, padre, isso foi fraqueza, né? Eu caí por limitação, por fraqueza. O próximo cai por safradeza. Mas nós caímos por fraqueza,
porque o pecado foi mais forte, porque a nossa natureza está inclinada para o mal, né? Tu comece hoje, até quarta-feira, vendo os seus grandes defeitos, os defeitos que você precisa eliminar da sua vida. Todos nós precisamos, gente. Todos nós somos convidados a olhar para os nossos defeitos e pedir a Deus a graça de, nesse tempo santo da quaresma, que Deus nos converta. Porque, vamos dizer a verdade, pode ser que essa seja a última quaresma da tua vida. Você não sabe se você vai viver muitas quaresmas pela frente. O cristão, ele vive sempre nessa expectativa, como diz a própria tradição da igreja, do já e do ainda não. É já, mas pode ser que ainda não seja, que o Senhor dê um tempinho a mais para a gente mudar. Talvez muitos não vão mudar nada nessa quaresma. Queira Deus que você tenha a oportunidade de viver outras quaresmas. Pode ser que você mude e essa seja a sua primeira de muitas no tempo da graça de Deus. Concluo ainda esta homilia com a primeira leitura de hoje. O autor sagrado, o livro do Eclesiástico, ele nos diz, e o Evangelho também conclui dizendo: como que a gente conhece uma pessoa? A gente conhece uma pessoa pela boca. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar. Ouça primeiro uma pessoa, depois você elogia. Porque às vezes você elogia ela é uma belezinha com a boca fechada, mas quando abre a boca, é uma fossa aberta. Pois é no falar que o homem se revela, ou seja, é no falar que você mostra quem tu és de verdade. Às vezes é uma belezinha, piedosíssima. Abre a boca, é a boca do inferno aberta para falar mal dos outros. São as comadres de Satanás, né? Que trabalham não para Cristo, mas para o demônio. E disso nós temos muitos. Muitos e muitas. Por isso, meus irmãos, ao nos aproximarmos do tempo santo da quaresma, vamos fazer um exame detalhado da nossa vida. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de mudar o nosso coração. E que esse santo tempo da quaresma seja um santo tempo para que a nossa vida seja melhor. Quem quer se confessar, terça-feira, eu vou avisar no final, tem confissão. Vou ficar aqui no confessionário. Para que a gente comece uma quaresma santa, para que a gente queira viver uma vida santa, para que você, ao se aproximar das cinzas, tenha aquele desejo: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser santo. Eu sei que ainda estou longe da santidade, porque tem muitos passos a serem dados, mas eu quero dar o primeiro passo. Ninguém chega à santidade, gente, a toque de caixa. Não é mágica, é passo por passo, é dia por dia, é perseverando dia após dia. É aquilo que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. A cada dia tem uma nova cruz, a cada dia tem uma nova batalha, a cada dia tem uma nova guerra a ser travada. E é dia por dia que a gente chega à batalha final. Que o Senhor nos conceda a sua graça nesta Santa Missa, de olharmos para a nossa vida. Pense no final desta homilia: eu tenho uma harmonia com a minha vida? Tenho uma harmonia interior? Eu sou uma pessoa só, ou sou uma pessoa, em cada ambiente eu me adequo às realidades? Eu tenho coragem de dar testemunho cristão no trabalho, em casa, ou só na igreja? É fácil, né? Quando eu vou em outros ambientes, eu vou lá, e se tiver que defender o santíssimo nome de Jesus, eu defendo. Porque às vezes a gente está na igreja, canta o nome de Jesus, mas quando a gente está em outro ambiente que fala mal de Jesus, ou mal da sua santa igreja, a gente não defende, a gente fica quietinho. Ou a gente às vezes até se coloca a falar também. Qual é a nossa vocação? Para sermos águias ou para sermos urubus? Para procurar carniça na vida das pessoas. Comece
a ver os seus próprios defeitos, então você vai acabar se esquecendo do defeito do próximo.